Olá! Pensa comigo, de uma startup de tecnologia até uma clínica médica, tem uma pergunta que define tudo. O que, do ponto de vista legal, é uma empresa? A resposta para isso mudou, e mudou radicalmente no Brasil. Nesta nossa análise, que é baseada no caderno 1 do projeto ENEAC Turbo, a gente vai desvendar essa revolução silenciosa que transformou o direito empresarial desde lá das suas origens até os princípios constitucionais que sustentam tudo hoje. E claro, é fundamental a gente dar o devido crédito. Toda essa análise que vamos fazer aqui vem do material que foi preparado com muito cuidado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, uma grande referência na área. Então, vamos mergulhar nesse conhecimento. Tá aí a pergunta que muda o jogo. Parece simples, né? Mas a resposta para o que define um negócio passou por uma verdadeira revolução no direito brasileiro. Sabe qual foi a grande virada? Foi deixar de ver a empresa como uma coisa para começar a entender ela como uma atividade. Dominar essa ideia, essa é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. Para a gente entender como as coisas funcionam hoje, a gente precisa dar um pulinho lá no passado, porque a forma como o além enxerga o negócio passou por uma mudança, sísmica. Trocou um modelo antigo, super rígido, por um sistema muito mais dinâmico e adaptado ao mundo moderno. Olha só que interessante essa linha do tempo. Por mais de 150 anos, o Brasil usou um sistema que veio lá da França, a teoria dos atos de comércio. Pensa numa lista fechada. Se a sua atividade estivesse naquela lista, era comércio. Se não estivesse, paciência, não era. Simples, mas totalmente engessado. Aí em 2002, acontece a grande virada de chave. A gente se inspira no direito italiano e adota a teoria da empresa, que não foca no que se faz, mas em como se faz. E é essa lógica que vale até hoje. E aqui fica bem claro o porquê dessa mudança toda. O sistema antigo era uma verdadeira camisa de força. Se a sua atividade, o agronegócio em larga escala, não estivesse naquela lista da lei, juridicamente não era comércio. Era um sistema que não enxergava a realidade econômica. A nova teoria da empresa joga essa lista no lixo e foca no que realmente importa, a organização. A lei passou a perguntar: existe um sistema combinando o capital, trabalho, insumos e tecnologia para gerar riqueza? Se a resposta for sim, pronto, estamos diante de uma empresa. A palavra-chave é organização. E o ponto central disso tudo está aqui, no artigo 966 do Código Civil. Este é o coração da teoria moderna. Veja bem, ele não define empresa, ele define empresário. E a palavra mágica, o conceito que amarra tudo, é organizada. Claro, profissionalismo e atividade econômica são importantes, mas é a organização dos fatores de produção que se torna a alma do novo direito empresarial. Tudo bem, a gente já entendeu que a palavra-chave é a organização. Mas o que é isso na prática, né? O jurista italiano Aschini deu uma ajuda para a gente visualizar isso, quebrando o conceito de empresa em 4 pilares, ou melhor, em 4 fatores de produção. E são esses os 4 fatores. A tal organização de que a lei fala é justamente a arte de juntar e articular esses elementos. Pensa assim, o capital é a grana, os investimentos. A mão de obra são as pessoas, a equipe. Os insumos são a matéria-prima, aquilo que vai ser transformado, e a tecnologia é o como fazer, o conhecimento, o maquinário. Quando alguém junta tudo isso de forma profissional, com método, a lei olha e diz: opa, isso é uma empresa. E aqui está um ponto que, confunde muita gente, mas é crucial entender. Pensa numa orquestra. A empresa é a música sendo tocada, é a atividade em si, algo abstrato. O empresário é o maestro, quem rege e comanda tudo. O estabelecimento são os instrumentos, a partitura, as cadeiras, o conjunto de bens. E a sociedade é a instituição que organiza a orquestra, a pessoa jurídica por trás. São 4 peças diferentes do mesmo quebra-cabeça. Entender isso evita cada erro bobo. Beleza, vamos sair um pouco da teoria e ver como tudo isso funciona no mundo real, na prática. Toda essa teoria tem uma consequência prática gigantesca. Ela define onde uma empresa deve ser registrada. E essa é uma das áreas mais importantes e, claro, mais cobradas em provas. Quem divide as águas aqui é o artigo 982 do Código Civil. A pergunta que ele faz é a seguinte: o tal do elemento de empresa, aquela organização dos 4 fatores, é o mais importante? Se for, então temos uma sociedade empresária e o registro dela é na junta comercial. Agora, se o que pesa mais é a atividade intelectual, artística ou científica dos próprios sócios, aí a gente tem uma sociedade simples e o registro dela é feito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o famoso RCPJ.
Essa tabela aqui ajuda a visualizar tudo de forma bem clara. Uma ONG, por exemplo, não tem fins econômicos, não visa lucro, então é uma sociedade e o registro é no RCPJ. Tranquilo? Mas agora vem o pulo do gato. Compara uma pequena clínica com 2 médicos e um grande hospital. Atenção, os dois querem ter lucro. O que diferencia os dois não é o dinheiro. Na clínica, o que vale é o trabalho intelectual, pessoal dos médicos. Por isso é uma sociedade simples. Vai para o RCPJ. Já o hospital é muito mais que os médicos. É uma organização complexa de leitos, equipamentos, funcionários. Tem um elemento de empresa gritando ali. Por isso, é uma sociedade empresária. E o registro é na junta comercial. Então, para ficar gravado na mente, a regra de ouro é esta, e vale a pena repetir. O que diferencia uma sociedade simples de uma empresária não é o lucro. As duas podem, e geralmente querem ter lucro. A diferença está no grau de organização dos fatores de produção. Essa é a virada de chave, a regra de ouro. E claro, né? Como em todo bom assunto no direito, depois da regra vem o quê? As exceções. O legislador criou algumas situações que desafiam a lógica da teoria da empresa. São as famosas pegadinhas, que adoram cair em provas e concursos. Vamos dar uma olhada nelas? Primeira pegadinha clássica de prova: advogados. Imagina o maior e mais organizado escritório de advocacia do país. Pela lógica da teoria da empresa, seria uma sociedade empresária, certo? Errado. Por uma opção do legislador, para proteger a natureza intelectual da advocacia, a lei bate o martelo e diz que sociedade de advogados é sempre simples. E a pegadinha não para por aí. O registro não é no RCPJ, como as outras simples. É num órgão próprio, a OAB. E aqui vem a segunda grande pegadinha. A cooperativa, por força da lei, mais especificamente do parágrafo único do artigo 982, é sempre considerada uma sociedade simples, não importa o que ela faça ou quão organizada ela seja. Mas, e aqui vem a contradição que confunde todo mundo, a lei manda que o registro seja feito na junta comercial, que é o lugar das sociedades empresárias. É uma exceção dupla, uma verdadeira casca de banana. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Porque todas essas regras de registro, de definição, elas não surgem do nada. Elas estão todas ancoradas nos princípios mais importantes da nossa ordem econômica, aqueles que estão lá na Constituição Federal. E aqui a gente chega na raiz de tudo, o artigo 170 da Constituição. Dá para pensar nele como se fosse o DNA da economia brasileira. Ele coloca lado a lado 2 valores que são fundamentais: a valorização do trabalho e a livre iniciativa. Isso já nos diz uma coisa muito poderosa. O objetivo do sistema não é o lucro pelo lucro, mas sim garantir uma existência digna para todo mundo, sempre com o olho na justiça social. E esta imagem captura perfeitamente o grande equilíbrio da nossa Constituição. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem a livre iniciativa, que é o motor do capitalismo, a liberdade de criar, inovar, buscar o lucro. Do outro lado, como um contrapeso essencial, a gente tem a função social. É a Constituição dizendo, olha, existe a liberdade para empreender, mas a empresa não é uma ilha. Ela tem responsabilidades: gerar emprego, respeitar o meio ambiente, contribuir com a comunidade. Nenhum direito é absoluto. E com isso a gente fecha o círculo. Aquela decisão que parece tão burocrática de registrar uma sociedade na junta comercial ou no RCPJ não é só um detalhe técnico. Ela é a manifestação prática da filosofia econômica de um país inteiro, refletindo aquele equilíbrio delicado entre a liberdade de empreender e a responsabilidade social que vem junto. Fica aí a reflexão. E com essa reflexão, encerramos nossa análise de hoje. Todo este conteúdo foi produzido a partir do material do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Agradeço a companhia nesta jornada pelo coração do direito empresarial. Até a próxima!